Olha aí, gente, tá no ar mais um Arley no ar e hoje com o incrível Beto Pandiani, que tem muita história, gente, é muita história, é velejador, empresário, autor de livros, bom, vamos falar com ele direto. Beto, obrigado pela presença aqui, O cara. prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. E Vamos lá. Vamos vamos lá, navegar um pouquinho. cara, tem muita história, né? Quantos anos já dessa carreira Quantos anos eu de tenho? Eu tenho 67 67, e né? eu velejo há 40 quase 43 anos. Caramba, Nossa, cara, velejou bastante já, né? espero velejar É mais. muito mais. Agora, o que eu ia te perguntar vou começar do começo. Sim. Você foi empresário da noite também. Na verdade, tudo começou quando eu estudava na PUC. E aí, para ganhar um troquinho a mais, eu fui trabalhar de barman num restaurante aqui em São Paulo, o Clyde's, em Aham, 1980. Eu aham. gostei, fiquei um ano, aí quando inaugurou o Maxud, fui fazer um estágio no hotel O e Maxud acabou? Não, acabou, acabou, né? fechou, Fechou. mas isso foi 80 para 81. Aham. E daí eu fui, conheci os donos do Hits, que estavam inaugurando o Hits da Franca, que Só existe, para né? vocês saberem, o pessoal que está assistindo a gente fora de São Paulo, É, Hits, Maxud são lugares bem chiques, né? Assim, bem tradicionais. tradicionais de São O Paulo. Hits é bem vanguardista, inclusive, Vanguarda né? total, sim. Mas é um restaurante, né? Aham, E existe, eram três, agora são dois aqui em São Paulo. aham. E aí, em 84, junto com dois amigos, a gente decidiu montar um bar. Em 85, comecinho, a gente inaugurou o Singapore Sling nos Jardins. Aham. 87 veio o Aeroanta, que foi uma casa de shows muito Então, a famosa. Aeroanta eu tive a oportunidade Super. de comparecer, ver Conhece. show lá. Eu conheci, a primeira vez que eu vi o Chorão não, O Lobão. o Lobão, também o pessoal do Rato de Ratos do Porão. Porão, uma galera. O E legal era, é porque os próprios músicos frequentavam a casa. Então era sim. um lugar que tinha muito músico. A gente tinha as jam sessions nas terças, que era a mistura das bandas. Aí o primeiro show do Ed Mota foi lá, o primeiro show da Cássia Eller, o primeiro show da Marisa Monte, do Skank, do Rapa, da Daniela Mercury, do Olodum aqui em São Paulo. Mas assim, Só dessa galerinha, né? muitos. Na verdade, todos, né? O Caramba. Cazuza ao Vivo foi lançado lá, o disco. Aham. E, e nessa época eu já velejava, competindo, era meu hobby, desde a época do Hits. Aham. E aí eu estava contando aqui para vocês, né? Eu morava aqui na Vila Madalena, né? Desde 85, e era um bairro calmo, Calma, né? familiar, tranquilo, e a gente estragou, né? A gente Aham. abriu o Vocês que Olívia, abriram o primeiro, não foi? foi, o Aqui? Olívia, né? Que é O o Olívia? coração da vila, é a Morato com as Picuelta, né? Aham, sim. Hoje é o Posto 6. Sim. E isso foram muitos anos trabalhando nesse segmento, e eu também competindo, cheguei a ser campeão americano de Hobbycat, que é esse catamarã. Aham. Aí uma hora eu falei, pô, será? Vou arriscar aqui a minha viver de vento, né? Cara, mas aí então como foi essa transição? Você estava na noite? Tava bem, a gente tava fazendo Aham, sucesso, aham, pagando as contas, ganhando um troco, né? aham. Mas eu pessoalmente, assim, eu não gosto de dormir tarde, eu não bebo, não sei fumar, nunca gostei de, assim, você fala, pô, o que você foi fazer na noite, né? Eu gostava de me relacionar, assim, de receber os amigos, mas aquela parte pesada de ficar na madrugada, assim, para mim era difícil, né? Eu sempre gostei de esporte, e aí eu falei, puta, eu não quero mais respirar cigarro. Naquela época eu fumava, né? E você chegava com a blusa toda fedendo, né? Você chegava, você fumava, na verdade, né? Passivamente. Sim. E aí eu falei, quem sabe eu faço um projeto, uma viagem, né? E eu comece uma vida nova, assim. Mas foi difícil, porque imagina você largar algo que está dando certo, que você faz sucesso, que você sabe a fórmula de fazer, você entendeu como funciona, né? Aham. Para fazer uma coisa que, primeiro, a viagem, você não sabe se a viagem vai dar certo, porque estamos falando de um barco sem cabine, sem motor, aberto, Cara, né? isso é loucura, hein? Mas é muito É, bom. é, Né, porque assim, tem a ver com. A gente fala de pivotar, né? De falar assim, cara, estamos indo numa carreira, tá indo bem, mas não quero isso. Beleza, vamos lá, vamos para outro caminho. é, Mas muito. Precisa de coragem, né? Porque. mais do que a viagem de largar o que eu fazia, acho que foi muito maior do que a própria coragem da viagem, Aham. né? Porque todo Não, mundo. de lá, tudo isso, né? Junto. Mas eu trago algo desde moleque, assim, desde que eu me conheço por gente, que
eu tenho uma percepção de que o pior jeito de morrer é arrependido. Aham. Deve ser a dor maior, é você ir embora daqui e falar, eu não fiz nada que eu queria, não acreditei em mim, não acreditei no meu talento. É o teu caso, né? Você, né, um dia falou assim, puxa, vou ser ventrílogo, pô, não é engenheiro, não é médico, né? Que você vê uma opção de gente fazendo e você sabe que tem um caminho. Você vai ter que inventar o teu caminho, Sim. você vai inventar tudo, né? Mas como foi inventar isso? Porque você pensa assim, viajar ao mundo, ou viajar, sei lá, lugares muito longe, fazer viagens longas, eu vou num lugar que tem cabine e tal, mas você foi logo num catamarã que sem cabine, sem cabine. a gente usou, na verdade, o vela, mesmo né? barco que a gente usa para competir, não é um barco para viajar, é um barco para Ilhabela, Ubatuba, para represa, assim, um lugar protegido, né? Porque o barco não tem estrutura para viajar. Aham. Mas foi isso que me chamou a atenção, porque na hora que você começa a ter uma ideia maluca como essa, assim, vem uma lista, né, de perguntas. Como que eu vou dormir, como eu vou comer, como que eu vou levar água, Como que você vai levar? energia, Carregar as coisas, assim? carregar, onde a gente vai parar, como vai ser de noite, né, essas coisas. Se chover, como que vai, se ficar frio, se ficar calor. E aí tem a parte de você fazer a parte do planejamento da viagem. Aham. E isso acaba trazendo um desenvolvimento enorme, porque você vai pesquisar sobre roupa, sobre tecnologia, Então demora mais o planejamento do que a viagem do em que a si. própria viagem. Sempre é assim. Então, para você ter ideia, em 94, essa viagem que foi aqui a Miami-Ilhabela, Essa foi a primeira. essa que durou 289 dias, nós saímos e velejamos, vamos dizer, de Miami para Venezuela pelo Caribe, pulando de ilha em ilha. Caramba! E aí dormindo nas ilhas, algumas vezes não dava para chegar, velejava à noite. Mas quando a gente chegou, vou até mostrar o mapa aqui, porque muitas vezes é difícil entender. Olha isso. Quando a gente chegou na Venezuela, em vez de a gente descer aqui, ó, a Guiana, Pela costa brasileira. chegar, a gente entrou no Rio Orinoco, e foi contra a corrente, 1.800 quilômetros, Caciquiare, Rio Negro, Amazonas, e chegamos em Belém. Só isso aqui durou 75 dias por dentro da floresta. Caramba! E um dos barcos, né, a gente tirou o mastro e instalou uma barraca nele aqui, dá para ver a barraca? E um motorzinho de popa. Então a gente cruzou a Amazônia inteira. A gente conheceu o que pouca gente nem imagina que é possível. Exista, né? Esse caminho, essa ligação entre a bacia do Orinoco na Venezuela com a bacia amazônica brasileira. Caramba! E essa foi uma ideia que veio a partir de um livro sobre o Humboldt, que viajou em 1800, que foi um grande naturalista, por essa região. E o Marcos Susbacher, que foi meu parceiro nessa viagem, havia lido sobre essa história, a gente pesquisou, só que em 94 não tinha internet, não tinha nada. Então, era a primeira geração do GPS. Então, a gente entrou na Amazônia, quer dizer, na Venezuela, com um mapa de Atlas desses que você compra. Mas vocês já tinham... o traçado que vocês fizeram já era esse planejado mesmo, Sim, não foi? só que a gente não sabia o caminho. Lógico. Como é que você vai comprar gasolina na floresta? Então... Corredeira. Que tipo de animais tem, inseto? A gente passou durante um período na fronteira da Colômbia com a Venezuela, que tem a FARC. Naquela época, a FARC, que é um grupo terrorista colombiano, estava em guerra. Caramba! E os caras da Venezuela falaram, meu, vocês são loucos, vocês têm que pegar uma lancha. Vocês não sabem de nada, nós estamos atravessando tudo aqui. E aí, bom, tudo deu certo, né? Caramba. O improvável aconteceu. A gente chegou em Ilhabela são e salvo depois de 10 meses. Mas, como é um barco muito pequeno, essa viagem ela foi assim, transformadora, porque o que eu tinha de pertences pessoais? 3 camisetas, 3 bermudas. Era isso que eu ia te perguntar. Uma jaqueta para velejar, um chapéu, um óculos, protetor solar e só. Pessoal só. Agora, a dúvida é, por exemplo, você tem só esses pertences, né? Coisinha depois a comida, então. peça, ferramenta, o equipamento para documentar, fotografia. Hoje as coisas são pequenas. Naquela época, uma câmera com um case era um negócio desse tamanho. Imenso, E a bateria para carregar era complicada. Então, como que fazia isso? Não tinha painel solar. Mas, olha só, nessa parte fluvial, a gente tinha que ter uma comunicação. Porque a gente não podia ficar lá, sei lá, 2 meses sem o mundo saber da gente. Vai lá, podia ter uma doença, alguma coisa. Sim. Apesar de ter kit médico, bem preparado e tal, nós, em 93, descobrimos aqui em São Paulo uma empresa chamada ESCA,
que nos emprestou um negócio que a gente nem sabia o que era, mas chamava internet via satélite. Ah, já tinha. Não tinha, Não era tinha. experimental. Ah, entendi. E aí eles falaram exatamente assim: nós vamos emprestar para vocês um computador portátil, que a gente fala notebook, porque né, a gente não sabia exatamente o que era isso. E aí vocês vão ligar essa antena, que é uma antena que vai para o satélite. A gente olhava aquilo meio desconfiado, assim, tá? Então, vocês têm o motorzinho de popa, a bateria lá, então dá para vocês segurar a energia. Tá bom. E aí? Não, aí vocês vão abrir um negócio que chama correio eletrônico e vocês vão mandar uma mensagem para a gente responde para vocês. Só que vocês não podem escrever mais que 2 linhas, porque o upload demora 7 minutos. Caraca! Era a manivela a internet, sabe? Mas eu digo, é maravilhoso você olhar para a história e saber que você, por causa da viagem, se eu não tivesse feito essa viagem, eu nunca ia saber que existia internet, que isso aí ia revolucionar a vida do mundo, né? O mundo é antes da internet e depois da internet. Cara, Beto, é fascinante isso, porque assim, é uma loucura de coragem, de coisa legal demais. A vontade que tem de que vocês façam todo o registro dessa viagem, né? Mas vocês levaram câmeras profissionais da época. Tem tudo registrado em vídeo até hoje. Que legal. E tem o livro, né? Tem muitas fotografias. Eu quero falar dos livros em cromo, a gente fotografar em slide. E a gente tinha também as comidas liofilizadas, que é uma comida de astronauta, né? Então, como que é a comida? Como que assim, naquela época, a comida liofilizada, ela vem num saquinho aluminizado, desidratada, ela vem na forma pó, e um pouco parece uma pipoca, vamos dizer assim. Depois que você joga água quente, ela reidrata, e aí você tem lá uma carne de panela, um hambúrguer, purê de batata, massa. A massa é uma comida desidratada, né? O espaguete. Você joga água quente, ele reidrata. Entendi. E, bom, eram os pratos quentes, que a gente tinha 2 pratos por dia de comida, mas a gente levava fruta, castanha, fruta seca, biscoito, salgado, quando dava... Mas vocês caçaram ou não? Não dá para... A Amazônia não é assim que você sai caçando, né? Você pode pescar, vamos dizer assim, mas caçar já tem que ter uma arma, um arco e flecha, né? Sei lá, e ser bom, né? Uma pegada meio aquele programa Pelados e... Largados. E Largados, né? Não era o caso. Não, né? Nem pelado, nem largado. E é interessante que é sempre com um companheiro, né? Nunca sozinho. A primeira e a segunda viagem foram 2 barcos, 4 velejadores. Por quê? Primeira viagem, a gente não sabia. Como era. Vamos em 2, se o barco quebrar, o outro reboca. Se cair um mastro de um, o outro ajuda. Isso aconteceu. Se o barco virar, o outro ajuda. E foi a decisão certa. A segunda, que foi pela Patagônia, né? Chile, Cabo Horn, Rio de Janeiro, que é esse livro azul ali embaixo, que também foi uma viagem fria de 170 dias. Já ao contrário, essa aqui foi tropical. Quente, tropical, úmida. Saiu de Miami, que é trópico de Câncer, e chegou em Ilhabela, que é trópico de Capricórnio, né? Então vocês voaram para Miami e partiram de lá, né? Compramos 2 catamarãs e saímos de lá. Ficamos 50 dias lá torrando dinheiro para comprar. E tem uma história engraçada em relação a isso. Imagina que você vai fazer uma coisa que ninguém fez e que você não tem certeza do que você deve levar. Aconteceu que nós levamos muito mais coisas do que a gente precisava, porque na dúvida, mas será que isso aqui vai funcionar? Isso aqui precisa, tal? E ao longo do caminho a gente foi se desfazendo do que não, porque é pesado, o barco sofre com o peso, quebra mais. E não tem tanto espaço, né? Mas daí vocês têm essa noção de manutenção também? Sim, do barco sim. Né? Isso porque a gente já velejava há muitos anos, né? E não, o barco foi gambiarra o tempo todo, foi quebrando, a gente foi remendando, né? Algumas coisas não, algumas coisas tinha que comprar uma peça. Mas assim, Beto, hoje você vai viajar, por exemplo, vai ficar uma semana, mas estou falando de coisa terrestre mesmo. Tá, de carro. Como que você faz? De carro. Como que você faz essa mala do mesmo jeito que você fala? Pequenininha. Pessoal, quase nada, assim, né? Eu adoro viajar. Essa primeira viagem, Miami-Ilhabela, a gente criou um mantra a partir dela. É viagem leve e viagem longe. Caramba. Porque a gente, pra você ter ideia, a gente se desfez 100 quilos de Miami para Ilhabela. Caramba. A gente tirou 100 quilos dos 2 barcos. Entendi. E aí, a partir da segunda viagem, já tinha um aprendizado. Falou, isso aqui não adianta levar, que você não vai funcionar, isso aqui.
Porém, para um lugar frio, vão ter coisas novas. Nem tudo também que dá certo numa viagem quente vai dar certo no lugar frio. Porque Começa da precisa de mais bateria. A roupa bateria também. come no frio, né? Bateria de câmera, essas coisas, né? No frio ela ela- acaba mais rápido? muito Não sabia. mais. Então toda a parte de produção de vídeo, porque a gente tinha uma parceria com a Rede Globo, a gente tinha que fazer, vamos dizer, 5 programas para o Fantástico, para o Esporte Espetacular. Aham. Então você tem que fazer algum material, uma certa qualidade, vai dentro Sim, do nosso claro. amadorismo, mas uma certa qualidade. Então você tem que, além de tudo, você tem que contar uma história, você tem que Aham. filmar, registrar, gravar, fazer os depoimentos e fotografar, porque na volta você quer fazer uma palestra, quer fazer um livro, uma exposição, você tem um material. Então sempre tivemos dentro da equipe alguém que fotografava bem. Agora, Beto, medo, cara. Como você soube lidar com isso? Porque você vai me falando aqui, eu vou imaginando a situação e eu vou ficando com medo. Cara, imagina. Uma coisa é você lá, né, ver essas coisas lindas, imagens incríveis, exuberantes. Mas o mar é um lugar inóspito. Então, né? é inóspito, né? E a Amazônia também, né? Ou não? Muito, muito. A Amazônia, o risco não é afundar, o risco ali são as doenças, né? Uhum. Antes de fazer a Maia-Ilhabela... Mosquitos, essas coisas. Sim, os insetos, em geral, porque todas as doenças que existem na Amazônia são transmitidas pelos insetos. Uhum. Então, antes de fazer a Maia-Ilhabela, o Dr. Fábio Tosi, que é um médico velejador, fez o Marcos e eu passarmos 50 horas aqui no Hospital da USP para aprender a mexer no kit médico. É legal esse pré, né? Assim, sim, a gente ficou a aprender a dar uma injeção, aprender a suturar e para que serve cada medicamento, né? Uhum. E depois, quando a gente, antes de sair, ele levou a gente no Instituto Butantan para falar com o diretor do Instituto Butantan para ele explicar. Uhum. Por exemplo, na Amazônia você não tem cobra peçonhenta. Elas matam lá por asfixia, são grandes. Tá. Elas se enrolam em você. Mas então, você está andando. A gente, por exemplo, a gente parou em São Gabriel da Cachoeira, no alto do Rio Negro, e a gente fez uma expedição para o Pico da Neblina. A gente foi, acho que, a 50ª pessoa subir no Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Né? E é um trekking, é considerado o trekking mais difícil do Brasil. E foram 12 dias na floresta, foi pesado. Cara, mas assim, Largados e Pelados é fichinha, cara. Vocês estão fazendo, não é? Não, então, por exemplo, uma informação lá que a gente teve, né? Pô, vocês vão entrar na floresta, como que a cobra pega você? Ela vai fazer uma emboscada. Uhum. Mas se você estiver andando em 5 pessoas, a pisada de 5 pessoas cria uma trepidação no chão e ela calcula o peso de todo mundo por aquela vibração e vai entender que aquele animal ela não pode pegar. Grande. Porque 5 pessoas, ela não entende que são 5, ela entende que é uma coisa só. É meio parecido com o que fazem, por exemplo, agora os mergulhos em Fernando de Noronha, que são 4 a 5 pessoas juntas para o tubarão achar que é maior. Eu não sabia disso, mas talvez seja o mesmo princípio. Mas então a gente não andava sozinho na floresta. Uhum. Vai anda todo mundo junto, não pode deixar a pessoa mais para trás. Entendi. Então tem algumas dicas assim, não pode tomar mordida de mosquito, você pode pegar não só malária... Mas aí vocês levavam repelente, não? Sim, repelente. E a mãe do Marcos, inclusive, ainda fez uma coisa que eu nem sabia na época. Ela pegou algumas camisetas brancas, assim, de algodão, ferveu no caju, na fruta, e é um cheiro que o mosquito não gosta. É mesmo? E a gente vestiu aquilo, bom, eu não sei se deu certo porque não aconteceu nada com ninguém, né? Mas assim, quando o barco estava andando, tudo bem, porque no rio você está afastado da margem, tem um ventinho do movimento do barco, mas quando parava, a gente tratava de entrar naquele barco casinha que eu mostrei, que era todo com tela, pronto. Resolvia. Dormia e ficava lá trancado. E a gente ainda foi na época da cheia, então tinham chuvas assim intensas. Caramba. E o Orinoco, que foi o rio venezuelano, né, que a gente navegou, ele é um rio, assim, como o Rio Negro. Alguns lugares você nem enxerga a margem oposta. Nos 37 dias que nós passamos na Venezuela ali, ele subiu 11 metros. Caramba. Então, é muita chuva. É muita coisa. Era a época da cheia, era proposital. Vocês sabiam disso? Sim, era proposital. E então o motorzinho de 8 HP contra a correnteza, o resultado era uma velocidade de 4 km por hora, mais ou menos. Então a gente brinca que a gente contou todas as árvores da margem esquerda do Orinoco. Porque
porque depois no Cassiquiara e Rio Negro já era favorável para o Brasil, né? Mas eu acho, assim, eu falei do medo pensando também quando você veleja à à noite noite, também. no começo era bem assustador, porque era uma coisa nova, mas depois o que acontece é que você passa uma noite toda assim, não é com medo, mas tenso, né? De sobressalto, qualquer Tá ali barulho, esperto, né? ninguém pode cair na água, porque caiu na água, como é que vai achar, né? É. Mas quando você vê o dia clareando, acontece um fenômeno interessante. Nossa. A velocidade do barco parece que diminui. É mesmo? Mas não diminui. Mas por causa da A tua contemplação. imaginação. A tua imaginação faz com que a onda seja maior, a velocidade seja maior, o barulho seja maior, tudo o medo cria ele infla tudo, né? A tua percepção ela fica aflorada e você sente que tá onda gigante, não sei o que. Quando clareza, você fala, meu, não era nada disso. que babaquice, sabe? Isso foi bom, porque, bom, ao longo dos anos foram muitas experiências, você consegue entender que existe um medo verdadeiro que você precisa ter por proteção. Sim. E o medo da mente, que é um medo em cima de crença. Criado, né? É um medo emocional, algum trauma que você traz, sabe? Então, você sabe distinguir as situações que você deve ter medo e não deve ter medo. Né? Então, tem gente que tem medo... vamos falar do Covid. Tinha gente que tinha medo de sair na rua que achava que tinha Covid na árvore, sei lá, no ar. Né? Andava com máscara sozinho no meio do nada. Aí é uma loucura, né? Só dentro do carro sozinho. Dentro do carro. Bom, se estiver no meio de um supermercado, tudo bem, você põe a máscara, mas no carro sozinho, aí você vê que no caso da pandemia, né, a gente viu muito caso de gente surtando, né, de pânico e tal. E aí é uma coisa da mente, né? Agora, o medo é uma ferramenta da sua mente, né? Um recurso, vamos dizer assim, para você sobreviver. Porque se a gente pensar, vamos andar 200 anos para trás, 300, não tinha tanta proteção. Você podia estar numa área rural que tinha animal, que tinha qualquer coisa aqui, né? Te ameaçava a tua vida, né? Claro. Então, a nossa história, o registro no nosso DNA é que a gente tem que se proteger, né? Sim. E no mar você tem que se proteger. Mas aí, por exemplo, eu lembro, assim, uma vez que eu fiz um passeio, mas era acho que era numa Havaiana. Canoa Havaiana. Canoa Havaiana, que eu saí umas 3 da manhã e vimos esse... É lindo, né? Nossa Senhora. Amanhecer, né? Esse amanhecer incrível, aí com o golfinho passando, aquela muito coisa. lindo. Você fala, cara, isso aqui não é possível que exista, que tenha, ainda aqui no Brasil, né? Que é uma coisa que... Caramba, que coisa maravilhosa. E tem muito, né? Mas como foi esse contato com animais marinhos, eu digo? Isso é muito especial, porque o nosso barco é silencioso, não tem motor. É um barco pequeno. Então, a gente navega muito próximo da costa, muitas vezes. No Caribe, obviamente, não. Era mar aberto de uma ilha para outra. Mas o fato de você velejar, né? Porque, por que esse barco, né? Você não perguntou, mas por que um barco sem cabine? Inicialmente, a ideia foi a seguinte. Se a gente fizer as Bahamas, que é uma área que tem muito banco de coral, muito lugar raso, a gente vai navegar onde ninguém navega, porque normalmente o veleiro tem uma quilha para baixo, ele precisa no mínimo 2 metros. E o nosso barco... Então ele é mais flexível, dá para você ir para a outra, o barco grande, você ancora ou vai para um clube, um lugar... A gente não, a gente puxa o barco para cima da praia. Como que vocês... existe uma âncora ou não? Como que não, para? A gente tinha âncora. Não, a gente puxava o barco para cima da praia. Chegava entendi. na praia... Nunca para na água. Não, né? Essas primeiras 2, nada disso. Pegava o barco, tinha uma carretinha, punha debaixo, punha os 2 barcos na areia, pronto, acabou o problema. Entendi. Você chegou em terra, acabou todo o problema. Então, você dorme, a gente montava uma barraca em cima do barco e fazia um camping, normal. Caramba, que legal. E aí, na floresta é diferente, a gente dormia com o barco amarrado numa árvore, na beira do rio, naquela gaiolinha que eu mostrei. E na costa brasileira, a gente veio descer na costa brasileira acampando nas praias também, o litoral inteiro brasileiro. Que maravilhoso, né? É o contato real com a natureza. Aí, na segunda viagem, que foi da Patagônia, é um lugar que tem mais vida animal. Né? Porque o Brasil, por exemplo, não tem pinguim, não tem foca, não tem tanto pato, não tem tanta... Hoje tem muita baleia, mas na época não tinha tanta, né?
Mas a Patagônia tem orca, tem vários tipos de animais, né? E a gente dormiu, por exemplo, na costa da Argentina. Leão marinho também, bastante, né? Leão, lobo marinho, tem foca leopardo, na Antártica. Bom, a gente dormiu na costa da Argentina num lugar que chama Punta Roja, que é Ponta Vermelha, e que tem uma maior reserva de pinguins fora da Antártica. Caramba. Mais ou menos 400 mil. É uma pinguineria. E a gente acampou na praia e dormiu no meio da pinguinzada. Um barulho danado. Eles fazem muito barulho? Eles estavam acasalando aquele período e se eu falar que o barulho do pinguim é igual ao jumento, é mesmo? Igual. O pinguim e o jumento fazem o mesmo barulho. Não entendo a lógica. Mas na hora do acasalamento ou não, normalmente? O canto dele para chamar a fêmea é um jumento, igual. Caramba. Deve ter alguma coisa no YouTube que você consiga ver essa relação. Ouvir o pinguim acasalando lá. Não, a gente acampava do lado de elefante marinho, que é um animal que tem 600 quilos, né? Mas é muito pacífico, né? Você não vai pisar nele, né? Não vai lá cutucar, mas ele não é um animal que vai te atacar, né? E no mar, né? Você vê muita baleia, você vê muita... Mas os próprios pinguins, como eles reagem ao humano ali chegando? Na pinguineria eles são super tranquilos, eles são curiosos, assim. Você fica 1 metro, 2, eles ficam na dele, assim. Na água é engraçado, porque eles ficam em bando na água, né? Eles nadam muito rápido. Nadam rápido. Eles é uma ave, né? E o pinguim, ele fica, às vezes, boiando, nadando assim em grupos. Você vem velejando, esse barco é rápido quando tem bastante vento. E eles, quando eles estão fora da água, eles não enxergam tão bem. Eles enxergam muito bem dentro da água, então eles precisam molhar a retina. Então você vê quando ele está vendo a gente chegando, assim, ele está nadando, ele vê uma coisa chegando, ele põe a cara para dentro da água e tira para molhar para molhar os olhos, né? Porque aí fica uma película de água. E aí ele olha, ele molha a cabeça. E quando a gente vai chegando perto, todos eles afundam e faz um barulho assim, de tipo, quá! Assim, e aí, eles nadam, só que eles não sabem que o barco está indo nessa direção. Então, muitas vezes eles nadam para frente e quando eles levantam, o barco de novo está chegando neles. Não é que eles saem para a direita ou para a esquerda. E os cormorões também na Patagônia. Então, isso era, assim, era uma diversão, assim, os animais, assim, e os pássaros, né? Então, quando você vai para altas latitudes, que é muito ao sul ou muito ao norte, quer dizer, no caso da América do Sul, você encontra um pássaro que é o pássaro mais cobiçado pelos velejadores para se observar, que é o albatroz. Ah, que é lindo, né? E ele pode chegar a ter uma envergadura de 3,40. Por isso que falam tanto do voo do albatroz. Né? Ele é um animal que nasce na Geórgia do Sul, que é uma ilha que pertence à Antártica, mas está afastada da Antártica fisicamente. E quando ele nasce lá, ele sai para assim, quando ele é jovem, ele sai para uma viagem, como se fosse mochilão. Existe uma relação aí, então, né? Sim. Você, Beto, é o tipo de um albatroz, né? A viagem dele dura 3 anos, 3 anos e meio, e ele viaja sozinho. E ele voa, ele dorme voando, e aí ele pesca, e ele come, se hidrata através da pesca. Caramba! E ele vai mergulhando, e depois ele vai... Então, ele é um pássaro que aguenta muito mau tempo, porque essa região do planeta venta muito, né? E, então, quando você vê o primeiro albatroz da sua vida, assim, você fica emocionado pelo voo dele, né? E foi interessante, tanto nessa viagem quanto a viagem da Antártica, a gente percebia que eles se aproximavam do barco, porque eles não é comum alguém navegar por essa região do planeta. Por curiosidade. Por curiosidade, para ver que seres estão ali. E uma das vezes, quando a gente foi para a Antártica, a gente teve um período de pouco vento, a gente estava com o barco quase parado, 3 desses albatrozes pousaram essa mesma distância da gente e ficaram olhando para a gente. Eles são grandes? São grandes, mais ou menos um pato, parece um patão, assim. E a gente estava comendo um sanduíche naquela hora e eu, instintivamente, joguei um pedacinho de pão na água. Aí falei, não quer pão, vai ver que ele quer o presunto, né?
Eu joguei o presunto, nada. Eles não queriam comer, eles queriam olhar pra gente. Tá ali, né? Com vocês. Eles olhavam assim de lado, assim. Eu falei assim, eles devem ter falado que é isso, né? E esse tipo de interação, né, é um ponto alto de um barco como o nosso, porque o barco que não tem cabine, você está exposto, né? Então, se tem sol, você vai ter que se proteger do sol. Se tiver frio, você tem que se proteger do frio. Mas sabe o que é molhado, né? O tempo todo molhado, né? Como que foi? Porque eu imagino assim, a primeira vez que eu vi neve e tal, é uma sensação que vem e salta, assim. Como foi essa sensação de você chegar, começar a entrar na parte mais gelada da Patagônia. É emocionante, porque você... A primeira vez, assim. Eu já havia visto montanhas geladas, mas montanhas geladas do mar é diferente, né? Diferente, né? E o frio, né? Você tá lá, sei lá, com 5 graus, 4 graus. E não tem um perigo também? Né? A gente vê muitas geleiras assim. Mas você passa longe, né? Você não vai enfiar o barco debaixo da geleira, né? Entendi. O perigo, no caso, é quando você vê muito iceberg. E aí, o iceberg, normalmente, você vê ele de longe. Não tem risco de você bater. Mas como ele solta muito gelo, é o que eles chamam baby iceberg. Então, pensa um pedaço de gelo do tamanho desse banquinho aqui, pode ter 300 quilos. Caramba. Desculpa, 100 quilos. E ele, quando está boiando, ele está submerso praticamente. Você não vê, né? Ele não é branco, né? Ele é transparente. Então, para você acertar um negócio desse na água é fácil. Fácil, sim. Num lugar que tem muito gelo. Então, quando tem um iceberg ou gelo passando, você tem que ficar muito atento, porque você está num campo minado, né? Para quem tem curiosidade, entrar no meu canal no YouTube, que é Beto Pandiani, tem vários filmes, mas se for lá procurar Rota Austral, tem a viagem da gente na Patagônia e a gente velejando entre o gelo. Caramba! É muito bonito. Que legal, e acampando, né? Na Patagônia, a dificuldade era encontrar uma praia, né, lá do chileno, porque é muita pedra. Então não tem praia de areia. É bem inóspito mesmo. Assim, e não tem costa com litoral assim. É muito costão. Entendi. Então imagina um lugar que tem só encosta de pedra. Como se fosse as falésias, mas no caso de... só que com rochas. E aí você não pode parar. Você tem que procurar um lugar que tem uma entrada com uma prainha. Entendi. E aí, às vezes, a gente demorava 4 horas para encontrar um lugar. Quando eu encontrava, agradecia a Deus e puxava o barco para cima. Nossa aí você tira aquela roupa amarela, que é a prova d'água. A gente velejava com 5 roupas. Assim. Uma roupa seca, vamos dizer assim, que era a casca, que era 100% impermeável, que era um macacão. Que é neoprene? É um Gore-Tex grosso. E ele respira, mas não entra água. E o pescoço ele tem uma borracha, porque a água não entra aqui nem aqui. Então você fica selado. Entendi. Porque se entra água aqui, ferrou, Não. Você pode botar um smoking, colocar essa roupa, mergulhar numa piscina, tirar, você vai estar com o smoking sequinho. Que legal. Então você não entra. A gente fala que a gente não tem cabine, mas a gente veste a cabine. Veste, né? Sim. E aí, mas para o frio você coloca várias camadas embaixo dessa aí. E aí, obviamente, é desconfortável, porque você fica parecendo um robô, né? Com aquele negócio enorme dentro do teu corpo, teu movimento. Tem que acostumar até... E você transpira muitas vezes, porque você faz força, mas é um alívio chegar na praia, tirar tudo aquilo. Perde muito peso, né? Não. 10 quilos por viagem. 10 quilos por viagem? Caramba! É um spa. É um spa. Se alguém tiver interessado... É a melhor forma de spa. Falando em spa, Nossa, tem o Duda... Nossa senhora, eu descobri a forma, então, de perder peso, Marli. Como é que faz pra viajar com vocês? Assim, tem um lugar que você escreve e tal? Eu tava precisando perder uns quilinhos. Uns 3 meses no frio, você volta seco. Volta seco. E aí, Duda, tudo bem? Nossa, eu tava aqui ouvindo as histórias do Beto, e minha Nossa Senhora, gente, é muita coragem, assim, né? Quem vê não imagina. Eu tava aqui, meu Deus, você passou. É muito legal, Duda, porque, assim, ele teve contato, né? Ele tem contato com a natureza mesmo, assim, com os melhores lugares desse planeta. E assim, onde é mais onde é mais difícil, assim? É quando é muito calor e quando é muito frio? Que não, você já quando é mais frio, né? Onde é mais frio, normalmente tem mais vento, mais tempestades e a dificuldade de você ficar num barco exposto ao frio. Porque, vamos dizer, você pegou uma temperatura no mar que não excede 32, 33 graus, né? Porque tem a água que resfria um pouco. Mas
no frio, você pode velejar até com 20 graus negativos de sensação. Caramba. Você pode morrer de frio, mas de calor é difícil morrer de calor. E essa roupa que você estava falando, essa roupa de astronauta que você vestia e essa roupa de cabine, é tanto no frio quanto no calor? Você veste em todas as viagens? Não. No calor a gente normalmente evita colocar muita coisa, porque a pele precisa respirar, né? Então, você usa tipo uma lycra, coisas assim sintéticas com proteção UV. Porque normalmente no frio, no calor você está molhado o tempo todo, né? E quando chega de noite, se você não vai dormir em terra e vai, por exemplo, velejar a noite toda, a gente troca essa camisa por uma coisa de algodão para a pele descansar daquela coisa sintética, respirar, né? E aí você põe uma jaqueta náutica e uma calça também. E vocês levam creme hidratante? Muito. Do gênero? Bastante, né? Protetor solar e creme hidratante, né? Aliás, é o segredo, porque aí depois a gente fez várias viagens, né? Depois veio da Antártica, depois a gente fez Miami, Nova York, Groenlândia, né? Foi uma viagem para o Ártico. Caramba. Tá aqui o livro. Nossa, é a Rota Boreal, vou mostrar o livro, aqui a foto do barco, ó. É um barco bastante esportivo, né? Veloz. 155 quilos o barco tem. Olha, é bem leve. De carbono, né? Sim. E aí, essa viagem já teve algumas travessias mais compridas, também foram 90 dias, mas depois dessa veio a travessia do Pacífico, Chile e Austrália. Agora, Beto, uma dúvida que eu tenho. Não existe um risco de encontrar navio no caminho? Sim, claro. Cara, porque assim... O barco aí dá para ver bem, né? Olha que lindo. Isso já é na Groenlândia. E, porque assim, o medo de que ele não te veja, sei lá, à Sim, noite, ele não vê. Não, nem de dia ele vê. Nem de dia? Não, mas no mar, na água acontece igual com os aviões, quando tem um avião menor que bate num avião maior, tem esse risco também? Sim, normalmente acontece acidentes assim, porque quando o velejador está sozinho e ele vai dormir, e ele põe lá o despertador, o radar, por alguma razão não funciona, aí ele é atropelado pelo navio. Porque já aconteceu. Já? Porque o navio, o nosso barco ainda mais ainda, ele não vê a gente no radar. E quando acontece da gente ver um navio, muitas vezes a gente pega o VHF, que é o rádio de curto alcance, né? E passa um rádio para o navio para pegar meteorologia e tal. Os caras falam, aonde vocês estão que a gente não está vendo vocês no radar? Vocês são náufragos, alguma coisa assim? Não, ele está num barco assim, a gente descreve a posição. Os caras, mas não estamos vendo vocês de dia. Porque o barco é muito pequeno, né? Para um navio, o cara tá lá em cima. E vocês fazem esses contatos assim de rádio direto com o navio ou tem tipo direto. É igual o espaço aéreo que tem um pessoal que fica de olho em tudo? Não, é só entre nós e o navio. Porque a gente tá muito longe de tudo, né? E é curioso sempre, né? Precisam de alguma coisa, não precisamos nada, tá tudo bem e tal. Mas quando a gente cruzou, por exemplo, da África do Sul para Ilhabela, quando você sai de Cape Town, ali passa muito navio que vem Vocês saíram direto do Cabo ali, foram direto para Ilhabela. Mas quando você sai pela costa da África, no começo você sobe um pouco a costa da África. E ali é uma rota de cargueiros, né, que vem da Ásia para a Europa. Então ali é uma avenida. Caramba, e cargueiro é aquele imenso, né? Ali é avenida, é para baixo para cima o tempo inteiro, tem muito navio. Se você pegar, tem um site na internet que você vê os navios que estão agora online no mundo. Vai se surpreender a quantidade de navio que tem no mundo. Sim. Então tem as rotas, e você já sabe que você está passando por uma rota. Quando a gente fez Nova York e Groenlândia, a gente saiu de New Jersey, que está em frente de Nova York. Cara, para passar na frente de Nova York, juro por Deus, parecia a rua que você olha para um lado para o outro. Era assim, navio passando o tempo todo. Ele teve que escolher um minuto para cruzar, porque era igual avenida. É igual avenida mesmo. Muito navio. Mas é perigoso, né? Não. Se você tem... você está vendo, você tem vento, tudo bem. O nosso barco não tem motor. Você não pode ficar acalmado num lugar que é a mesma coisa que você parar no meio da avenida e abrir o farol e você fica parado. Então, mas não tem farol, tem como dar seta assim para os barcos? Não, como é que você sabe? O navio não muda de direção assim tão fácil. Muda, né? Não, nem desacelera. Ou seja, sai da frente, é isso? Então vocês têm que avisar no rádio, eu tô passando.
Não, a gente passa sabendo que não vai ter que acontecer, não vai depender dele. Vocês têm que fazer todo um cálculo. Porque o navio, quando vai chegar próximo a um porto, ele desacelera 20 milhas antes. E você olha onde para ver o cálculo? É um radar? É uma tela? Não, eu olho o navio e se a velocidade dele eu calculo. Ele anda rápido o navio, né? É no olhômetro, então... não é na tela vendo no olhão, as pessoas. Assim, olha e fala, isso é demais. Isso é demais. A gente sabe, mas então, como eu competi muitos anos, e quando você está numa regata, você tem às vezes 100 barcos na raia. Não, sem experiência não dá para fazer uma viagem dessa. Não, você nem sai. Você não passa do segundo dia, né? Então você está acostumado a medir as distâncias. Seria mais ou menos assim. Pega um índio e traz para ele atravessar uma rua aqui em São Paulo, ele vai morrer. Porque ele não entende a velocidade do carro. Ele não sabe calcular que aquela velocidade se aproxima dele numa velocidade que ele desconhece, que é de um carro. Sim. Né? Ele está acostumado com velocidades diferentes. Né? Sim. E a mesma coisa para a gente no mar. A gente está num lugar que, por exemplo, quando você vê um navio vem de frente para você, é fácil. Mas quando ele não está tão de frente para você, assim... e os dois estão numa rota de colisão, mas um pouquinho perpendicular, é difícil calcular. Agora, imagina à noite. Caramba, então. À noite, tem as luzes, vamos dizer, o lado direito do barco, né, bombordo, boreste, a luz é verde. Bombordo é vermelha. E atrás é branca. Se você vê as duas luzes verde e vermelha, é porque está vindo de frente. Porque o único ângulo que você consegue ver essas luzes, se tiver assim, você só vai ver a vermelha. Se tiver assim, só vai ver a verde. Então você já sabe que ele não vai passar, vamos dizer, você fica ligado. Se tiver com a branca, alívio. Ele foi embora. Entendi. Então não tem o farol semáforo, não tem o farol de trânsito, mas tem o farol do navio. Não. Da ré no porto. Só no porto. Mas andando... Nunca. Não adianta nada. Não adianta. Se ele estiver andando... Não dá ré nem breca, né? Você não breca. Não dá para impedir a batida sem brecando. Não, aquilo é uma geladeira de 500 metros que anda... É assustador. Inclusive, e você já ralou em navio assim? De passar raspando, passamos perto. 2 vezes. No Caribe, na primeira viagem, quando nós estávamos chegando à noite na Porto Rico... Tinha neblina e entre Porto Rico e a República Dominicana é uma passagem que se chama Mona Passage, passagem de Mona, e que é um tráfego intenso para o canal do Panamá. Para chegar no canal, E aí, a gente já sabia disso, mas deu um azar de pegar neblina. Caramba. E aí, a gente, na época, tinha pouca experiência e tal, mas ficamos ligados. Mas quando vem a neblina... esses navios normalmente passam apitando. Cara, o cara deu uma apitada e que tremeu o barco inteiro. E aí, quando... O coração vem na boca. O coração na boca, né? Quando a gente se aproximou do navio, que aí a neblina já passou a ser, vamos dizer, menos densa, a gente viu as luzes em cima, ou seja, ele estava menos de 50 metros do barco. Ele passou raspando na gente. Não pode acontecer de vocês, por exemplo, tentarem atravessar, quando a gente está falando de avenida, que era de New Jersey, e não ter mais vento? Sim, mas quando começa a ventar e tá ventando, você entende que aquele vento não vai acabar assim de uma hora para outra. Não acaba, ele tem sempre uma ordem. Não, você tem uma leitura, você está vendo que o mar inteiro está com ondinha, que é o carneirinho, tem um indicador que tem vento. Você vê se às vezes tem lugar que está mais acalmado, e pelo tipo de ondulação, você sabe que ali tem menos vento ou mais vento. E também tem que saber a direção do vento. Porque o barco, a vela não anda em qualquer direção. Né? E depois, o maior susto de todos foi no Canadá, justamente na Rota Boreal, a gente chegando em Halifax, que é a Nova Escócia, e tem um porto lá, assim, não é um porto grande, né? E aí também tinha neblina. Isso é um pouco antes de Halifax. E o que aconteceu é que era uma entrada, vamos dizer, um canal grande, e eu virei para o Felipe, que era meu companheiro, Felipe Uita, que ele falou, tem neblina aí, tá vendo? Então era um lugar difícil de velejar. E aí a gente falou assim, bom, vamos coladinho em terra, porque, olha como é que era. Olha aí, a visibilidade é muito baixa. E aí o que aconteceu?
A gente falou, vamos pelo canto, né? Colado em terra, que possivelmente a entrada do navio é mais pro meio. Não era. A entrada do navio era no cantinho. Bem ali. Cara, e aí o que aconteceu? A gente vinha velejando, o vento por trás. De repente a gente começou a sentir o cheiro de óleo diesel. Era o navio atrás da gente, o óleo diesel do motor estava soprando para frente. Nos alcançou. Quando a gente sentiu o diesel, e aí ele apitou, não, o navio vai atropelar a gente. E a gente, na neblina, sem ver nada, tomou a decisão de virar. Mudar perpendicular para outro, para nada, para outra neblina. Mas aí em direção mais centro, mais para o meio do canal. E a gente estava certo. E aí, passado uns 30 minutos, quando a gente entrou mais próximo de Halifax, a neblina dissipou e a gente viu o navio bem onde estava, na reta, já estava para frente, mas estava naquela reta da gente. Mas nesses casos, assim... Coração na boca. Quando é no trânsito, você vira pra trás e xinga o motorista, assim. Você pega o rádio e xinga o cara. Não, ele que tinha que xingar a gente, né? Como é que a gente é um barco sem refletor de radar, sem nada, sem nenhum aviso, né? Tá num lugar desse, né? Ninguém anda num lugar como esse num barco. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se é verdade, agora você me ajudar. Por exemplo, em Ilhabela chegam aqueles... Os petroleiros. E ele tem as duas cores, vermelha e preta, né? Assim, eu digo no casco. Ah, sim. Quando aparece as duas cores é porque ele está vazio. Depois, quando ele chega vazio é porque ele vai abastecer. Quando ele chega bem pesado é que ele vai descarregar. E aí não tem duas cores, aí é só a parte preta. É uma marcação da linha d'água que a gente chama, né? Então, os navios são realmente um risco para a navegação. E hoje... Por incrível que pareça, né? Vocês devem ter ouvido falar que tem muita baleia agora, né? Ilhabela. Por que tem muita baleia para cá? Aumentou, né? Com a proibição da pesca, ao longo dos anos, elas foram um pouco procriando, e elas encontraram também em Ilhabela um lugar para ter os bebês, tal, passar o inverno lá. E hoje, para quem veleja de noite, já não ficou tão improvável bater numa baleia, porque ela dorme. A baleia, quando ela dorme, ela fica paradinha na superfície. Porque é um mamífero. Você já bateu em baleia? Eu quase. Na Antártica, a gente passou em cima de uma baleia, mas era uma situação diferente. Era Jubarte? Eu não sei o que era, porque uma Rampec, não sei o nome em português, mas a gente estava numa tempestade, velejando na Antártica, o Duncan e eu, nevando, neblina, gelo pra caramba, parecia um videogame o barco assim, e uma tempestade com 5 metros de onda. E a gente surfando as ondas, e quando eu estava no alto de uma onda, quando você começa a surfar é difícil mudar a direção, né? Levantou uma baleia e ela nesse movimento, né, de viajar dela, né? E não deu nem tempo de nada. Como o barco tem 2 cascos, né, a gente passou no meio assim, e a gente viu por baixo da tela, ali naquela tela do meio do barco, a corcova branca dela, tem umas cracas, né? E ela passou a 1 metro da gente por baixo do barco. Então, muito emocionante. E tubarão, você já passou por tubarão? Tubarão é o bicho mais inofensivo do mundo para um velejador. Porque a gente está em cima da água e para o tubarão um barco à vela não quer dizer nada. É um casco para ele, não quer dizer nada. A não ser que você invente de pular na água. Mas você já viu o chefinho do tubarão? Já vimos poucos. Porque mar aberto, você não vê tanto tubarão, porque quando ele está em mar aberto, quando ele viaja profundo, ele é um peixe que viaja em água profunda. Ele está mais próximo da superfície, onde tem coral, pedra. Mais próximo da costa. Mesmo assim, quando você vai para Fernando de Noronha, você vê mais quando você mergulha, não na superfície. Não, né? É verdade. Então, o golfinho não. O golfinho você vê. Porque ele gosta de brincar, ele gosta... É curioso também. É curioso. Muitas vezes também o comportamento do golfinho é que o bando está num lugar, ele vem distrair. Ele olha o barco às vezes como uma ameaça e eles vão lá em 5, 6 para distrair o barco para proteger o bando. Olha, é muito inteligente.
é mamífero. Mas agora, deixa eu te perguntar, os velejadores têm um grupo de WhatsApp de todos eles? Assim? Não. Assim, por exemplo... Não, peraí, porque você falou que em 1993 a gente nem sabia o que era internet, você já tinha no barco? Hoje, então, nossa, vocês devem ter uma internet. Hoje vocês estão falando por holograma já, né? É por telepatia, né? Não, a gente tem grupo de WhatsApp de, por exemplo, os velejadores de São Paulo da classe Hobbycat. É um grupo de amigos, na verdade, né? Eu tenho, por exemplo, um grupo de amigos de velagem de multicasco do Nordeste, eu estou nesse grupo. Tinha um grupo de Santos, que eu fazia parte. Mas é muita mensagem, né? Porque hoje em dia o WhatsApp, você sabe, manda piada, manda isso, tudo, é política, é uma loucura, né? Então, às vezes você silencia o grupo por um tempo, mas normalmente, assim, quando a gente viaja, a gente monta um grupo, mas aí é um grupo de trabalho. Você precisa, assim, informações, você está passando a tua situação, você está viajando, você tem lá a assessoria de imprensa, você passa as notícias para ela, ou para quem está fazendo a logística do projeto, ou vai conversar com o médico por alguma razão. Claro. E no caso agora, quando o Igor e eu fomos para o Ártico em 2022, nós tínhamos uns amigos na Europa que mandavam para a gente carta de gelo da NASA para a gente olhar o gelo na região. Em tempo real isso. Sim, tempo real. Então é tudo voltado para a gente ter mais informações, porque informação é tudo no nosso caso. Meteorologia é um barco pequeno como esse, a gente tem que ter certeza do que vai acontecer. Agora, Beto, fora toda a experiência, mas assim, daquela primeira viagem, né, que foi aquela rota de Miami para cá, para hoje, mudou muito a tecnologia, né? Nossa, parece que a gente está vivendo uma época, sei lá, Star Wars, assim, sabe? Como é que é a conexão hoje em alto mar? Vocês têm sinal o tempo inteiro? Vocês têm sinal a viagem inteira? 100% do tempo. 100%? Tô falando, Varley. Eu não tenho sinal em Guaianazes, ele tem em alto mar, Varley. Antes do Elon Musk a gente já tinha. Já. Mas é uma telefonia caríssima, né? Então é uma bola, assim, uma antena que é uma forma de uma bola, e dentro dela tem uma antena giroscópica, ou seja, o barco pode adernar, ela se mantém para o satélite. Ela vai trabalhar com um satélite que chama Inmarsat C, um satélite, e você compra o serviço. Você compra então pacote. O hardware, que é o telefone, custa $8 mil. O telefone. É um telefone só para esse sinal. Só para esse. E aí você põe um roteador e pega o teu telefone e ele vai funcionar a internet. Mas é caro, né? E aí você tem que comprar um plano de dados, como se fosse um pré-pago. Sim. Só que o pré-pago mínimo do negócio desse são $15 mil 3 meses. 3 meses, caramba. E aí é 20 GB por mês. Tá bom, 20 GB por mês pra gente, a gente não fica vendo filme no YouTube, Netflix, nada disso, né? A gente, o que a gente faz? A gente todo dia posta diário, posta foto, posta filminho, filma com o telefone. E é isso, né? A visão de estar. E outra, aí depois quando vai WhatsApp também não gasta. Então, se você não ficar mandando só voz, assim, mandar um áudio, não sei o quê, super tranquilo. Mas você tá lá velejando e você fica vendo o WhatsApp da família, o pessoal reclamando de compra no mercado? Não, a gente não entra no WhatsApp velejando. Só quando a gente vai dormir, e na verdade, a gente pede para os amigos não mandarem mensagens. Eu saio de todos os grupos para não ficar entrando arquivo desnecessário. Você fica online, mas você não não quero saber. Não quero saber o que está acontecendo no mundo. Zero. Porque vale para isso, né? Lógico, agora, aproveitando isso, Beto. Férias do mundo. Férias. Como que funciona? O lance é a contemplação, né? Assim, você fica, por exemplo, você não assistem filme no Netflix. Você fica ali. O filme tá lá, né? Tá lá, né? É isso. O filme é online. E não enjoa, né? Não enjoa. Aliás, vicia, né? É o seguinte. Depois que você volta, é duro. Não é? Você fala assim, as pessoas falam assim, né? Quando você volta, ele fala, voltou pra realidade? Não, voltou pra ilusão. Pra ilusão, né? A realidade é lá. Na natureza. É completamente diferente. E a história é a seguinte. A gente tá em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo conectado. Cara, a nossa mente não tem a capacidade de
absorver essa informação que a gente tem disponível. Esse volume, né? Não tem. Então, a gente... É a mesma coisa que você tomar 50 gramas de vitamina C. O teu corpo só vai absorver 40 miligramas por dia, que é o que são 4 laranjas, vamos dizer assim. O resto você vai expedir. A informação é igual. E para que serve a informação se você não faz alguma coisa com ela? Não serve para nada, a não ser para poluir sua mente. Notícia ruim. O que adianta você ficar sabendo tudo da guerra, tudo sobre... Enfim, são coisas... Você não trabalha com isso, não precisa. Você não precisa disso, né? Você fala assim, não, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Tá bom, você vai resolver o mundo? O que você vai resolver, né? Então, esse tipo de coisa vai criando uma estafa mental, um desgaste, e nós somos seres que pensamos e sentimos. São duas coisas diferentes. Podem estar conectadas. Mas quando você vai para o mar, ou qualquer uma viagem, sei lá, vai pegar um fim de semana para pedalar. No nosso caso, é interessante porque são viagens longas, então você passa a primeira semana de detox, sabe? Sim. Você vai limpar o HD. Mas é uma higiene mental mesmo. Sim, você vai limpar o HD. E aí você vai começar a perceber o seguinte, que o que você sente é muito mais claro quando você está desconectado do que quando você está aqui. Aqui, todo mundo que está aqui nessa cidade de São Paulo está sentindo. Pouquíssimos estão traduzindo. Por quê? Porque a mente está ocupada fazendo outras coisas. Então seria mais ou menos dizer assim, que a gente pensa com o coração e traduz com a mente. Que é o sentir e o traduzir. Agora, se você não traduzir o que você está sentindo, você não vai saber o que você sentiu. Sim, é verdade. Tudo bem, você sentiu medo, mas medo do quê? De onde veio esse medo? Para que você tem esse medo? Sabe? Agora, o pensamento, agora é uma dúvida que você está ali, ali tranquilo. Vocês não ficam conversando o tempo todo também? Não. No caso, o Igor e eu somos até muito contemplativos e nós respeitamos o silêncio do outro sem achar que o outro está, sei lá, de mau humor, porque isso não existe entre nós. Assim. Não tem papo de elevador? Não tem, poxa, tá frio hoje. Teve no Pacífico, inclusive, teve um dia que estava frio, a gente passou o dia calado, e no final do dia alguém falou assim, nem lembro quem, tá um friozinho, tá mesmo, e o assunto acabou. E esse dia foi exatamente isso, foi esse assunto. E então, a pergunta é, você fica mais no momento presente, contemplando? 100%. 100%, né? Nada pensando no passado e nem pensando no futuro. Não, o que eu não posso falar pelo Igor, nem pelos meus amigos, mas o que aconteceu na primeira viagem e depois, isso foi extremamente saudável, é que como você tem muito tempo disponível, e você está muito aflorado porque você está na natureza, você está emocionado, você vai revisitar alguns episódios que aconteceram na tua vida de uma outra forma. E aí, então, sei lá, aquele dia que eu encontrei o Valei, eu devia ter falado que eu gosto dele, por que eu não falei? Sabe assim? E aí você falava, mas próxima vez eu vou falar. Coisas desse tipo, aquela vez naquela discussão eu perdi a oportunidade de pedir desculpas, sabe? E começa a olhar o que é importante na vida. E do lado muito positivo, né? Sempre. O que é valioso na tua vida, né? O que vai... Bom, na verdade, o dia que a gente for embora daqui, você vai levar um aprendizado. Então velejar é tipo um vale a pena ver de novo. Assim. Você vai revivendo essa vida. Pode ser, vale a pena ver de novo. Você não repetir padrões. É muito fácil, quando você está fora dessa loucura toda, você se enxergar de uma maneira mais honesta, cristalina. Você se enxerga, você fala, poxa, para que eu estou... sei lá, procrastinando isso, você começa a perceber como você age, né? Porque você tá como se fosse, você se vê de fora de você. Então, é um outro prisma, né? Uma outra visão, né? E isso aconteceram coisas assim
muito diferente. Assim, por exemplo, no Pacífico teve uma noite que eu estava deitado, assim, não estava conseguindo dormir. Primeiro que quando você veleja à noite no barco desse, você não dorme mais do que 20 minutos corridos. Não. O sono é cortado, né? Uhum. Até porque são turnos de 2 É igual os 2 golfinhos, horas. então, né? Que metade dorme, metade não dorme, não tem isso? O cérebro dele é dividido, né? Tem uma coisa que eu tava vendo outro dia. Eu nem sabia, mas a gente, por exemplo, cada 2 horas não fica cuidando do barco, né? Uhum. Mas quando é a tua vez de descansar, não é que você deita ali, não tem cabine, né? Tipo um saco de dormir coberto. Você não deita, fecha o olho e dorme, né? E o barco pula, né? Você abre o olho, você dá uma olhada se está tudo bem e tal. Então, é um sono cortado. Mas vocês dormem de dia também? Também. Dorme ao longo das 24 horas, na hora que dá. Várias sonecas. E aí, teve uma noite que eu comecei a pensar, eu estava no Pacífico, e eu comecei a lembrar das viagens que eu fiz pela América do Sul. E eu comecei um exercício de imaginação, e eu fiz uma pergunta para mim. Será que eu seria capaz de fazer a viagem, vamos dizer, de Ushuaia até Belém, lembrando todas as praias que eu vi, porque eu via a costa inteira, né? 8 mil quilômetros só do Brasil. Mais o Uruguai, Argentina, né? Sim. E aí, cara, a minha memória, não seria capaz de fazer isso nem com Atlas hoje. Eu fui lembrando, caramba, de todos os dias. Naquele dia a gente fez isso, depois a gente contornou, a gente viu um cabo tal, aquele farol, daí tinha uma enseada longa. Naquele dia o vento estava contra, e aí o que aconteceu? Depois de algumas horas, eu realizei que eu sabia o tamanho da América do Sul. Porque como o barco anda devagarinho, você vai olhando, você tem noção das distâncias. Não é um avião que você pega e você não sabe. E é uma memória fotográfica importante para lembrar. E aí, quando eu me dei conta que eu sabia o tamanho da América do Sul, eu projetei ela no mapa, no globo, e fiquei imaginando o tamanho da Terra. E eu entendi o tamanho da Terra. A proporção você tem, né? Mas o chocante, sabe, foi o quê? Descobri que a gente mora num lugar muito pequeno. Cara. Muito pequeno. Você diz a Terra? A Terra. O nosso planeta é muito pequenininho. Tá vendo quando o pessoal fala o mundo é pequeno? É mesmo, né? É uma ervilha. Né? Não é nesse sentido que a gente fala de encontrar. Mas o mundo é pequeno fisicamente. Caramba. E isso me chamou a atenção para essa questão dos recursos, né? Que a gente vive num mundo achando que os recursos são infinitos. Né? E não são, né? Tem alguma parte da Terra que você ainda não conheceu? Mas falando de recursos... E não vou conhecer nessa vida, porque não dá para conhecer. Mas é legal pensar assim, né? Eu me assustei a primeira vez quando eu fui para Joanesburgo, que aí eu tava olhando na janela e via o mar e o continente chegando, a África. Já tô aqui 8 horas, sei lá. 7 horas você vê, você cruza o Atlântico. Aí eu falei, caramba, já tô aqui do outro lado, já tô aqui pequeno, né? É pequeno. Eu teve essa sensação, mas de avião e tal, imagina... Mas é pequeno mesmo. É muito pequeno. E é lindo ao mesmo tempo, né? Mas a gente mora numa ervilhinha mesmo, só que essa questão, né, que a gente fala, hoje se discute sobre mudanças climáticas, não sei o quê, eu vou muito além. Isso aí que é a questão dos recursos que a gente tem, a água, o alimento. Pensar que nós somos 8 bilhões, mas... E contando, né? 8 bilhões, mas vamos dizer assim, 4 bilhões ou 5 não tem recursos, né? Porque se todo mundo fosse igual ao americano... não. Teria... Não. Teria mais uma semana. Conta no relógio, daqui a 7 dias vai acabar. Agora, falando em acabar, eu queria falar sobre plástico também. Sim, eu queria... É o tema do livro. Queria mostrar, nosso diretor já mostrou ali a mão, já passamos de 1 hora, porque tá uma delícia esse papo. Passou de 1 hora já? Já passou. Mas eu não queria parar agora, não. Eu só quero mostrar o de Nas Terras do Vento. Nas Terras do Vento. Esse aqui é um quadrinho, né? Foi lançado faz uma semana. Esse livro ele foi desenhado para o ensino médio, 12 a 16 anos, mas eu acho que é 12 a 100 anos, né? Você pode ler que você vai gostar. E é maravilhoso. Olha que trabalho lindo. Qual é o nome? O Olavo Costa, que é o ilustrador. A Terra Virgem fez a edição. Os livros são da Terra Virgem. Todos eles, né? Esse aqui não. Esse aqui é o livro de Histórias, que é o Mar é Minha Terra, pela Peirópolis. É um livro só de texto, então se alguém quer saber das histórias
é O Mar é Minha Terra, mas não, tem esse livro aqui, onde é que tem? Tanto livro. Esse livro tem 7 metros. Porque, olha, ele abre. Olha isso. Dá pra ver aí, Wilker? Dá pra ver. Ele vai abrindo aqui, ó. Que lindo. Ele sai da África, chega no Brasil. Um livro espetacular. 7 metros. Não, olha aí, dá pra você segurar de uma ponta da mesa? Eu não, só tenho medo de... Não, 7 metros não tem aqui. Não tem e estragar. Mas é a travessia do Atlântico. Isso é é o livro, é Cape Town, Ilhabela, né? é. Essa aqui, né? Que é... Você vê... Cidade do Cabo até Ilhabela. Quando você faz assim, você vê aqui As duas... os 2 pontos ali, né? Que lindo. É um livro lindo, travessias. E aí, bom, tem o da Antártica, tem o... Calma aí, esse aqui, aí tem a Rota Boreal, que a gente já falou, Miami, né? Groenlândia, depois tem o Chile. Esse foi uma viagem dificílima, né? Atravessar o Pacífico. Imagina você sair aqui, ó. De Pacífico não teve nada. Não tem nada de Pacífico, mas são 17 mil quilômetros, num barco sem cabine. Aqui foi a revolução, né? A gente não levou água nessa travessia, porque a gente levou desalinizador manual. E aí funciona bem? Maravilhosamente. É academia, 1h30 fazendo força ali. Mas... E pra ir no banheiro? O banheiro tá ali, né? Tá ali, né? O banheiro é o maior banheiro do mundo. É o maior. E a intimidade é a maior que você vai ter na tua vida. A tua mulher não tem a intimidade que você tem com teu amigo. Um olhando pro outro ali, na operação número 2. Não tem essa, né? Agora vamos ficar de costas, não, né? Não. Manda ver aí. Não, no calor é tranquilo, no frio. Né? Tirar aquela roupa inteira, ficar pelado na Antártica. Mas aí tem esse lance do equilíbrio do barco. Você tem que se amarrar. E às vezes dá vontade de madrugada. Então, como aconteceu, no caminho da Antártica, água de 0 graus, no Drake, uns 10 graus negativos ali de sensação, você ficar pelado, pendurado, com um cinto de segurança, colete salva-vida, a headlamp, que é aquela lanterninha. Vocês ficam com a lanterninha na cabeça. E o localizador, todo o equipamento de emergência pelado. É uma cena bem... É mais um extraterrestre do que um cara ali. Nossa, gente, quanto trabalho pra fazer o número 2. É um horror. E depois, ele não pode molhar a roupa, depois tem que se vestir com todas aquelas camadas, né? É 20 minutos para tirar, mais 20 para colocar. É uma operação. Caramba. Tanto é que você fala, não, agora não. Não, mas tem que, não dá. Tem que ir, né? A natureza chama. Não, para você ter ideia, as viagens frias, a gente tinha uma alimentação feita por uma nutricionista, 6.000 calorias dia. Caramba, bastante. Então você tem que... Porque o esforço é muito grande, né? E frio, né? Você tá gastando, E no calor são quantas calorias? 2.500, bem menos. E aí, mas aí com 0 graus, aí você vê, vira cubo de gelo, né? Não, a água tá dando estado líquido. Tá no líquido. Mas é traumático, né? E vento, e frio. Mesmo agora no Ártico, né? A gente às vezes estava ancorado. No Ártico tem muita história, né? A gente tem até a gente lançou um documentário o ano passado, né? Não, desculpa, o ano passado no cinema e esse ano na Globoplay no off. Rota Polar, eu sugiro que vocês assistam, porque é um filme lindo. A gente viajando pela calota polar no verão. Mas falando do nosso projeto aqui educativo, né, que é o Espaguete e o Picolé, cadê o livro do... Nas Terras do Vento? Esse é um projeto... O Picolé é o nome do cachorro, tá? E o Espaguete sou eu, né? Então é a história de um garoto e um cachorro que vão para a Patagônia averiguar a contaminação do plástico nos oceanos. E é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com a Anima Educação. E então a segunda edição virá com 50 QR Codes. Então o jovem ele vai precisar disso aqui para ler. Então quando ele encontrar um QR Code no livro, ele vai apontar o telefone e vai para uma plataforma de streaming e vai assistir um filminho de 2 minutos de geografia, de história, de plástico, de reciclagem. Que legal. Tem praticamente uma aula aí na contracapa, né, que tem um infográfico. Então esse projeto ele vai para as escolas, por quê? Gente, o plástico ele está acabando. Você sabia que quanto você come de plástico por mês? Cartão de crédito por mês. Você está brincando? Sim. O equivalente a um cartão de plástico, de crédito. E é um microplástico, nanoplástico, né? Ele está no oceano inteiro. Aí, deixa eu perguntar, você vê muito lixo? Sim.
É verdade que existe uma ilha de plástico? Várias. Várias? Várias. Nossa, né? A gente mesmo passou por uma nas Ilhas Fiji. E aí, geralmente é o quê? É mais... É tudo. Tudo? Tudo. Porque o plástico no oceano, antes dele se decompor em microplástico, né? Às vezes ele tem algumas densidades que ele fica não só na superfície, mas a meio metro, 1 metro, 2 metros, sabe? E, então os animais muitas vezes confundem. Não só as tartarugas, né? Tudo, todos, né? E depois tem rede, que eles se enroscam nas redes, os anzóis, que eles se enroscam, né? Na pesca predatória. Mas o nosso projeto é aqui em São Paulo inicialmente, ou no estado de São Paulo, colocar, porque, por exemplo, a Sabesp está limpando o Rio Pinheiros, Rio Tietê. Só que você vê colchão, sofá, pneu, plástico, não é a Sabesp, somos nós. Cultural, né? Então, uma das ideias é mapear o Rio Pinheiros e o Tietê e pegar as escolas públicas num raio de 3 quilômetros dos rios e implantar esse sistema. Porque não é um livro, né? É um método do livro com a plataforma, onde o próprio professor da escola ganha um manual que ele vai ensinar o livro. Entendi. E a plataforma vai ter live, vai ter filme, Que documentário, legal. e inteligência artificial para conversar com os personagens, falando sobre ciência, sobre plástico. Então, é conscientizar de um jeito legal, ensinando com diversão. Que legal. Entretenimento. Porque isso aqui não é a nossa linguagem de infância, né? Não. A gente aprendeu velho, mas a molecada que nasceu com isso já nasce com isso, né? É uma extensão deles. Sim. Então não adianta falar assim, larga o telefone. Não, pega o telefone para estudar. Agora, Beto, o papo tá maravilhoso. O diretor já falou, já passou de uma, que a gente combina 1 hora aqui, mas aqui, como tá tão gostoso, eu acho que 1 hora não dá pra gente falar tudo. Eu volto. Né? Eu ia pedir isso mesmo, eu ia falar pra você voltar. Mas eu queria saber de você, fugindo de uma pergunta clichê, mas já fazendo, o que dá para aprender? O que uma jornada como essa, dessas viagens, ensinam pra gente usar na vida real? Pessoal. Na vida ilusória. Ilusória, na ilusória aqui. Várias, mas eu vou falar uma que é talvez a mais preciosa das lições, aprendizados que eu tive no mar, que é o seguinte: no mar, as regras são muito duras. O mar é um lugar que a gente vê as fotografias aqui, é poético, né? É muito lindo ver um golfinho, arco-íris, urso polar. Mas quando você está viajando, é duro. É lindo, mas é duro. E isso imprime a você uma condição, que é a seguinte: você quer viajar? Então se prepara. Se prepara e se prepara sério, porque senão você vai morrer. Então, não dá para chegar no meio de uma viagem e fracassar e falar, não, xingar o vento, culpar a onda. A natureza, ela é desse jeito. Você sabe que você vai para a natureza, tem que se preparar. Então, você passa a ser um ser autorresponsável pelas suas escolhas. Quando a gente volta para São Paulo e olha, o que a gente olha aqui nesse ambiente? Vamos falar só da política, apenas da política. É troca de acusação. Ninguém se responsabiliza por nada. E você acha que ao escolher um candidato acabou a tua participação na tua vida social. Mas não, você tem vários deveres. E eu te pergunto, você já viu alguma passeata na Paulista por deveres? Não. Só por direitos. Só que como que pode existir uma sociedade que só pensa em direito, mas não cumpre seus deveres? Então, a gente tem muitas regras de convivência, e as regras de convivência a gente sempre são baseadas no outro, cuidar do outro, né? O barco nosso é exatamente isso. O Igor e eu, nós cuidamos um do outro, né? O nosso foco é servir ao outro, dar atenção ao outro, saber se na noite que passou ele está legal, se ele não precisa descansar, e você pode fazer o turno dele, se ele comeu bem, se ele está precisando de alguma coisa. O tempo todo, os dois têm essa mesma postura. Então, o mar ensina que a gente, que a nossa maior habilidade é doar, é servir. E se responsabilizar pela tua escolha. Não culpar ninguém pela tua infelicidade, pelo teu fracasso.
E no mar, a gente não enxerga aquilo que não deu certo como um fracasso. A gente entende como um ajuste. Sabe? Da próxima vez a gente vai fazer diferente, para não dar problema. Então, corrigir a rota o tempo todo. Se a gente tivesse mais 10 horas, eu ia contar uma opção de merda que aconteceu, que a gente errou, e coisas que batemos em coral, coisas que o barco virou do meu companheiro, coisas que a gente errou. E que a gente foi aprendendo e fomos construindo, vamos dizer, um aprendizado. Essa viagem de 2022 jamais poderia ter sido a primeira. A gente foi subindo uma escada. Então, a gente só pôde fazer uma viagem tão ousada para uma região tão difícil, um gelo, uma meteorologia instável, um urso polar, com tantas coisas, porque a gente já aprendeu muitas outras coisas, mas nós erramos. Mas um dia eu não sabia velejar, nada, né? Então, a vida é isso, é uma construção. E a gente sabe que tem uma geração aí que quer as coisas rápidas e prontas, mas não existe receita, né? Eu nem me atreveria a dizer aqui que eu tenho um conselho para dar, porque cada um vai construir do seu jeito, porque cada um tem um jeito diferente de olhar as coisas, né? Todo mundo tem uma percepção diferente, mas a única coisa que eu sei que é comum a todos nós é que a vida tem um tempo e que a gente precisa ter uma disciplina e uma persistência para fazer as coisas acontecerem e perceber que o tempo trata de organizar aquilo lá para aquilo lá conspirar e dar certo, desde que você confie em você, né? Não delegue o seu poder a ninguém. Eu, pessoalmente, tenho uma experiência péssima. Todas as vezes que eu deleguei meu poder, me dei mal. E se a gente pensar, a gente delega o nosso poder político, a conexão espiritual a gente delega o nosso poder financeiro, a nossa educação, cidadania, os políticos, e olha como é que está o mundo. Né? Então a gente precisa apropriar dos nossos deveres. Caramba, Beto. Que papo maravilhoso e obrado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E quando quiser, a gente faz a parte 2 e 3. Precisamos fazer a 2, a 3, a 4 e a 5, a 15. Tem muita história. Né, Duda? Isso aí. Esse foi mais um Arlen no ar, gente. Então, na quarta-feira a gente tá aqui. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder o próximo. E fica de olho aí nas redes do Beto Pandiani. Beto Pandiani, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, Facebook, tudo. Legal. E para adquirir os livros também. Entrando no meu Instagram, tem lá na bio o link. Entrou lá, tem todos os livros, tem todos os canais, palestra. Vamos dizer, o meu trabalho em terra é palestra, né? Escrever, fazer. A gente vai agora, o ano que vem, a gente lançou o Rota Polar, que é esse filme que eu te contei. Eu vou compartilhar com vocês para vocês assistirem o filme. Que legal. E o ano que vem a gente vai começar a gravar uma série das 8 viagens. Porque a gente calcula. E tem registro de tudo, né? Sim, a gente fez uma conta, deu 13 capítulos. Que legal. E aí o nome da série vai ser essa aqui. O Mar é Minha Terra. O Mar é Minha Terra, exatamente. Que legal. Bom demais. Beto, parabéns pela trajetória, obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente. Imagina. De vida. E, bom, gente, segue a gente. Agradecer a U4M, Escola de Música, que apoia a gente aqui. Eu tô estudando sax agora. Caramba! Agora ninguém segura. Um instrumento maravilhoso. É muito bonito, é difícil, mas é isso que você falou. A gente vai adaptando para nossa vida, da persistência, resiliência e tentar. Não tem nada que a gente faça bem em um mês. Exato. Bom, gente, até mais. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.